Muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso Pensiore. Hoje, feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, e nós aqui, ó, trabalhando. Muito bom ter você aqui. Já desce o dedão no like, se inscreva no canal. Hoje é um dia de muita importância, porque virada de mês, quinta B-Power, feriado, muita coisa acontecendo, e eu espero que você esteja bem, repleto de Deus e sua graça, tomado pela unção do Espírito Santo. Eleve suas expectativas, porque temos muita coisa para falar aqui no programa de hoje, mas mais importante é você estar bem em Cristo Jesus, crendo nele, crendo em sua palavra. Desce o dedão no like, se inscreva no canal, manda o link para alguém e diz para mim aqui no chat qual é o lugar de onde você está assistindo o Pensiore, qual a sua cidade. Eu gosto sempre de conhecer um pouquinho das histórias. Tem gente de tantos lugares. São quase 4 anos, produção. Então é muita gente que já passou por aqui. Tem gente que já nem gosta mais da gente, que já enjoou. Tem gente que já enjoou, voltou a gostar de novo. Tem gente que enfim. Mas o importante é que a gente tá aqui teimosamente. Estamos aqui. Quase 4 anos. Quase 4 anos. Esse ano, imagina, vai ter festa, hein? 4 anos já tá andando, né? Criança... já tá indo pra escolinha já. Já, prezinho, né? Muito bom. Então, é muito bom ter vocês aqui. Uma das coisas que eu amo na minha vida, que tenho muito orgulho, é quando a gente tem a capacidade de continuar as coisas, perseverar. Né? Se eu puder dar uma lição para você, não é sobre velocidade, é sobre constância. A constância é importante para tudo que a gente for fazer na vida. E o Pensiore é a prova disso. A gente vai melhorando aqui, tem um monte de coisa para melhorar. Mas eu uso como uma ferramenta para mim também, não só no Pensiore, no YouTube, mas na minha vida particular. O meu compromisso está aqui com você, ensinando a palavra, compartilhando. Isso oxigena a minha cabeça, isso traz alívio, cura, e também cresço e aprendo junto com você, certo? Então, ó, desce o dedão no like, já falei sobre isso, e que se quiser abençoar o programa, pastor, que tem uma gratidão, quero poder ajudar o programa, você pode fazer de 3 formas muito simples. A primeira delas é o Superchat, que está aparecendo aí no cifrão na sua tela. Tem um cifrão aí do próprio YouTube, você clica nele e você envia a sua semente aí. Se você quiser também enviar um Pix, está aqui embaixo a chave, é mais fácil até, inclusive, porque o Pix não precisa ter crédito lá no YouTube, né? Vai direto na conta do Vai direto, então você pode mandar para nós também o Pix, pensiore@hotmail.com, e você também pode se tornar um membro do canal. Lembrando que todos os membros têm acesso ao conteúdo teórico, sai direto aqui do meu computer para o seu computer, olha, direto para o meu computador, para o seu computador, e você pode fazer o que você quiser com o material escrito, é autoral nosso aqui, você usa ele do seu jeitinho. Certo, produção? Certo, pastor. E se você quiser um livro, uma boa dica de livro é o Deixe Ir Não Insista, que foi totalmente remodelado pela Editora Vida. Tá lindo demais, uma nova diagramação, atualizado. Se você tem os primeiros, guarda aquele de lembrança e compra esse aqui que tá atualizadíssimo, tá? Tem coisa boa aqui nesse livro e eu acho que é um bom livro para você ler agora no comecinho de maio. Deixa a tranqueira pro lado, né? Deixa os desmaiados para trás e vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Deixe ir, não insista. É isso, produção? É isso aí, só entrar no bpowerstore.com.br. bpowerstore.com.br. Se você tá muito desmotivado, tem um momento agora que vai animar você, tenho certeza. Com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: parcelar felicidade pode gerar boleto de frustração. Olha o garoto. Parcelar felicidade pode gerar um boleto de frustração. O que significa isso? Parcelar felicidade. O que é parcelar felicidade? Quando eu pensei nessa frase, foi mais ou menos assim: vamos no parque hoje. Tá com a família ali, né? O maridão, vamos no parque hoje. Não, tô cansado, vamos outro dia. Você parcelou uma felicidade. Boa. Possa ser que você não tenha mais uma oportunidade. Tinha que ter pago à vista. Ali na hora. Vamos viver o momento. Isso. Vamos investir nesse nosso dia em família. Na comunhão, com a família, com os filhos, com a esposa, esposo. Aí fica igual Silva Design. É só pra maio. É só pra agosto. Né? Aí vem os boletinhos também, poderoso, né? Os boletinhos que mexem com o coração são complicados de lidar. Gostei, produção. Boa, viu?
Muito bom. Gostei mesmo. Vamos seguir em frente, então. Nossa série, estamos hoje no 4º episódio dela, quinta-feira, e ela está mexendo com a gente, estamos usando ali o povo hebreu como modelo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre a ação de Deus versus um grande e terrível problema que afeta as pessoas, que é a ansiedade. Né? Quando Deus age, a ansiedade cala a boca. O problema é esperar Deus agir, né? Porque até Deus agir, no tempo de Deus, a ansiedade vai falando. Então tem pessoas que acham que ter ansiedade é ruim. E hoje eu vou explicar que de todo não é 100% assim não. A ansiedade, quando ela está equilibrada, ela faz seu coração pulsar mais forte, você fica mais alegre, mais eufórico, porque você, na verdade, quando está ansioso, você não vê a hora de algo acontecer. Então, tenha ansiedade boa. A ansiedade da viagem. Né? Você acha que é pecado? Fala, eu estou em pecado. Por quê? Nossa, porque eu estou com o coração palpitando, porque amanhã eu vou viajar. Não. Eu não posso ter ansiedade senão. Dá dor de barriga. É? Nossa, muita. Vai pro trono. Tem que controlar. Então. O problema é como você controla, né? Mas as coisas boas geram ansiedade. Sim. Né? Você vai comprar um carro, uma casa, você vai comprar um tênis, um negócio que você quer muito. Pô, quando você está indo pegar, você não vê a hora de... Não, eu quero ir lá, eu quero tocar no negócio, quero ver. Então, a ansiedade, nessa medida que eu estou falando para você, ela é maravilhosa porque ela gera uma emoção de conquista. Né? Imagine se a gente não tivesse essa euforia, essa ansiedade positiva. A vida seria sem graça, né? Sim. Né? Você ia chegar num lugar, cara de paisagem ali, tipo, lugar é incrível, maravilhoso. Não, tem lugar que você chora, se emociona. Né? Eu fiz um casamento sábado, maravilhoso no aspecto de tudo, mas o clima, choveu na sexta, no sábado não choveu. E ali você vê o pessoal ansioso para ver o pôr do sol, e o pessoal se emocionando com os noivos, que foi muito tempo de trabalho. Como todo casamento gera muito trabalho, muito estresse, né? Mas a ansiedade boa. Agora, existe a ansiedade descontrolada, que a gente sabe, que mexe com a saúde, que mexe com a alegria, que destrói a vida espiritual, que traz descontrole. A gente magoa a gente que quer nos fazer o bem. Nós abrimos a porteira da vida para gente que não vale nada. Então existe a ansiedade que afeta a saúde. E o grande problema da ansiedade é quando ela fala mais alto do que o normal. Ela grita, ela se impõe. Tão alta que às vezes nós esquecemos que muito do que a ansiedade péssima diz para nós é mentira. É fruto de uma percepção unilateral da vida. Ela não tem todos os fatos, ela não tem todas as situações, como ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém é dono de nada. Ninguém sabe nada. Escuta o que eu estou falando aqui. Ninguém controla nada. Quem diz que controla o futuro, o porvir, está mentindo. Tudo tem um risco. Você pega o investimento mais poderoso que há financeiro. Tem risco. Não tem esse negócio, não faz isso aqui nunca quebra. Tudo é possível de quebrar, tudo é possível de falir, tudo. As probabilidades são diferentes, mas tudo. A única coisa que não quebra é a presença de Deus. O resto, meu irmão, tudo vai pro vinagre, não é? Com certeza. Então, quer um conselho? Não há crise na verdade. Enquanto a ansiedade ruim trabalha com o blefe, com a mentira, quem trabalha com a verdade não tem crise. Ah, pastor, mas a verdade não é tão docinha. A verdade não é tão legal. Mas a verdade é a verdade. E a verdade não quebra. A verdade não entorta. A verdade não muda de opinião. A verdade não manipula dados. A verdade é a verdade. Então, existem pastos verdejantes na voz incontestável daquele que é soberano, fiel e verdadeiro. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque para ouvir a voz de Deus e calar a voz da ansiedade, não dá para chegar lá atabalhoado na presença de Deus, com a cara inchada e apenas gritando, me ajuda, me socorre. Isso aí é coisa que homem gosta. Nós temos que construir uma ideia de salvação, de cura pela Bíblia, pela palavra. Então, a resposta de Deus é precisa, mesmo que os nossos olhos entendam que está tarde demais.
É uma verdade que eu estou te falando aqui. Por mais atrasado que você acha que esteja, a resposta de Deus é precisa. Vamos continuar meditando em Êxodo 14, 24? Vai lá, produção. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. O mesmo Deus que ficou em silêncio durante horas quando o povo pediu direção e Deus ficou em silêncio, agora é o Deus que fazia o inimigo tropeçar nos mesmos passos, nos próprios passos, porque havia um tempo certo, uma lição aprendida. Qual era? Deus prometeu, Deus cumpre. Deus prometeu, Deus cumpre. Não tem outro caminho, não tem outra estratégia. A gente tem pressa, só que Deus tem precisão. Quem tem pressa come cru. Não, né? Verdade. É o ditado. Quer tá com pressa? Come frio. Come gelado. Né? Tem gente que não saboreia comida. O cara parece um troglodita. Né? Abre lá, pega a pizza da geladeira, não que custa, não, eu tô com fome. O cara prefere comer uma pizza gelada do que requentada quentinha, gostosinha. Por quê? Porque quem tem pressa não tem padrão. Então Deus está falando, eu não vou falar porque não é hora de eu falar. Mas quando foi na hora de agir, no tempo de agir, Deus agiu. Ah, mas eu não queria que os inimigos viessem atrás de mim. Ah, mas eu não queria ter emoção. Você não tem que querer nada, você tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer à presença de Deus. Porque os nossos parâmetros são pequenos demais para nós tentarmos controlar alguma coisa. As nossas anteninhas de vinil, como dizia Chapolin Colorado, elas são extremamente limitadas. Pô, a gente vai ter decepção aos montões, com pessoas, com lugares, com coisas. E muitas vezes o que nós chamamos de solução rápida, simples, na verdade, é armadilha. Desconfie. Desconfie de tudo que vem de mão beijada sem suor. Desconfie. Queremos pular etapa, acelerar processo, e isso é um inferno. E quando a gente tenta controlar tudo do nosso jeito, nós vamos deixar coisas à parte. Lê para mim Isaías 55:8, produção. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então existe uma disparidade entre o que Deus pensa e o que nós pensamos. E aí você fala, tá bom, pastor, o senhor está falando isso aí várias vezes na semana, e eu entendi. Como então eu tenho uma segurança na voz de Deus com capacidade de enfrentar a ansiedade? Como? Vou te ensinar, anota aí. Primeira coisa, conheça a palavra de Deus. Uma coisa é ser curioso, uma coisa é ser simpatizante, outra coisa é ser um estudioso. Quando eu falo estudioso, eu não estou falando de virar teólogo, ir para seminário, eu estou falando de guardar a palavra. Ter a Bíblia como um livro sagrado, como a voz de Deus, o livro que vai me guiar. A gente vê hoje igrejas adaptando a Bíblia ao seu bel prazer, porque obedecer a palavra de Deus na sua originalidade me custa algo, então é mais fácil dizer que a originalidade da Bíblia é contestável e que eu vou adaptar a Bíblia para fazer o que eu quero. Nunca é a Bíblia em minha função. Sou eu em função da Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não há falha, não há mácula. E conhecer a palavra de Deus me dará ferramentas para eu falar mais alto do que a ansiedade. A ansiedade me perturba o tempo todo. Eu tenho ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. E se eu não lembro da palavra, se eu não lembro do cuidado de Deus, se eu não trago para a minha vida, como eu preguei domingo sobre a espada de Golias, que Davi encontrou depois de 10 anos no templo em Nob. Há 10 anos atrás ele corta a cabeça do Golias e ele está no auge. No auge, todo mundo fala dele. 10 anos depois, ele ainda não é rei, o Saul quer matá-lo, ele está na pior. Só que quando ele entra no tabernáculo, ele encontra no templo, ele encontra embrulhada em panos a espada de Golias. Quando ele toca na espada, ele fala, não há espada melhor do que essa. Por quê? Porque eu estou me lembrando. Deus fez ontem, Deus vai fazer de novo. Deus me usou ontem, Deus vai me usar de novo. Não é a lâmina da espada que ele está elogiando, não é o cabo da espada, é a lembrança da fidelidade de Deus. Conhecer a palavra vai te dar estratégias.
Olha o que fala lá Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra ilumina, não faz você tropeçar, cair. Mateus 4,4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aí. O pão aqui significa riquezas, necessidades fisiológicas, necessidades materiais. O pão, ele é algo importante dentro da nossa vida, da nossa história, da nossa mentalidade. O pão é isso. Então, nem só de pão viverá o homem. Então, os amores humanos, os desejos humanos, a palavra é importante. Aí você fala para mim, pastor, eu não acho. Olha, talvez você ainda não precisou passar por um momento decisivo da tua vida, porque todos os momentos decisivos da minha vida, se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. Todos os momentos que a minha cabeça falou assim, já era, acabou, é o fim da linha para você. Se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. É ou não é? Com certeza, pastor. E como é que eu tenho a palavra? Põe em Romanos 10, 7 para mim. Romanos 10, 17 diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, a gente ouve mensagem pelo YouTube, ouvimos mensagens pelo Instagram, ouvimos mensagem o tempo todo. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve o Pensiore, que eu ministro aqui, que eu leio os versículos para você, existe um alargamento na tua mente, existe uma musculatura. Por que eu não abro mão do Pensiore, do clamor da madrugada, das pregações? Por que para mim o YouTube é um canal importante? Porque eu estou entrando na tua casa, eu estou alimentando pela palavra de Deus, não com as minhas ideias, pela palavra de Deus, valores cristãos, valores eternos. Porque a cultura do Brasil só serve para o Brasil. A cultura americana só serve para o americano. Não adianta. A gente tem igreja, por exemplo, em Moçambique. Quando eu fui lá, não adianta eu querer fazer lá em Moçambique o que eu faço aqui no Brasil. Mas a cultura do reino serve em qualquer país. A cultura do país é só para o país. Mas a cultura do reino de Deus, a mesma pregação, a mesma Bíblia, a mesma unção, o mesmo Deus que se manifesta no Brasil, se manifesta no Japão, na Indonésia, no Paquistão, no Irã, no Iraque, na China, no Moçambique, na Austrália, aonde for. E como é que essa unção é manifesta? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cala a ansiedade, ela cala a urgência, ela cala a pressa. Outra coisa é que, além de vencermos a ansiedade pela palavra, nós temos que ter prioridades. Quando uma pessoa não tem prioridades, ela fica refém dos acontecimentos que ela não controla. Eu não controlo. Eu não sei como é que vai ser meu dia. Hoje eu estou programado, à noite está na Quinta B-Power. Vou sair daqui, vou para minha casa, vou buscar minha família, vou para a igreja, mas pode ser que eu não venha hoje. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho prioridades. Se as minhas prioridades, se a minha agenda vai ser trocada ou não, é outra questão, mas as minhas prioridades vão ser cumpridas. E qual é a minha prioridade? É Deus. Minha prioridade não é a indiferença, não é o ganho financeiro, porque ganho financeiro nem sempre eu vou ter. Amizade nem sempre eu vou ter, mas a presença de Deus é uma constância. Então o medo e a ansiedade têm muita força. E quando você está em risco, então, aí a força dela aumenta. Desespera. São coisas que vêm para arrebentar, mas passa. A palavra vai me lembrar que essa agonia ela é passageira. A palavra vai me lembrar que esse ataque do inferno não tem poder. E quando eu tenho prioridades ajustadas ao que é eterno, quando a minha vida se move àquilo que não envelhece, não fica vencido, não tem prazo de validade, a ansiedade diminui, porque nada pode tirar de você aquilo que Deus prometeu. Nada pode. Não tem capeta, não tem Satanás, não tem cara feia. Olha Mateus 6,33, Jesus no Sermão da Montanha, rasgando o verbo aqui. Vai lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse versículo é um versículo que trata única e especificamente de prioridade.
Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas. Então, no fim das contas, a ansiedade ela tenta comandar, pegar o volante, mas só tem autoridade onde não tem fé. A ansiedade só vence onde não tem fé. Então, quem tem palavra e quem tem prioridade, a ansiedade não reina. Deus não age na dúvida. Deus não age na incredulidade. Deus não age no plano B. O cristão não pode ter plano B, plano A. Dá uma lida para mim, produção, Êxodo 14, do 27 ao 31, para vocês entenderem o problema da dúvida. Vai lá. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. É isso. Deram chilique? Deram chilique? Não. Deram. Antes do Antes árvore. de atravessar Deram o mar. chilique? Deram piti? Sim. Pra que tudo isso? Pra nada. Deus cumpriu o que prometeu? Sim. Deus cuidou deles? Sim. A travessia poderia ser contemplativa? Sim. Podia ser maravilhosa? Podia. Mas a ansiedade falou. Agora, quando você obedece, você se preserva, você cuida. Então, Deus age. E quando ele age, não há dúvida. O faraó, que aparentemente, quando vem com seus carros de ferro, é um azar desgraçado, é uma fúria do diabo, né? Cadê meu Deus? Fazia parte do show. Agora, quando Moisés toca, depois do povo passar, Moisés toca, o mar se fecha, todos eles foram engolidos pelas águas. Eu já estive lá no Egito, o Mar Vermelho é enorme, a extensão dele é gigantesca. O povo passou a pé, não molhou os pés, chão seco, e eles foram engolidos. Imagina que só a força das águas caindo sobre eles, naquele instante, não morreram nem afogados, morreram Pressão, né? pressão da água caindo sobre eles. É um mar profundo, não é um marzinho não, né? Não é um correguinho não, é um mar pesado. Por quê? Porque Deus age. Então você vai passar vergonha dizendo que não vai aguentar de uma coisa que Deus disse que você aguenta? Você vai passar vergonha dizendo que vai morrer de uma coisa que Deus disse que você suporta? Não pode, meu irmão. Então eu profetizo que aquilo que não faz sentido no seu coração, nos seus olhos, vai fazer sentido na sua fé. Aquilo que você olha e fala assim, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. É possível sim. Obedeça a Deus. Não crie atalhos. Confie no Senhor. Como que eu faço isso? Palavra e prioridade. Escreva no chat. Palavra e prioridade. São as duas ferramentas. Bíblia e prioridade. Prioridade fala sobre escolhas, sobre comportamento. Então eu tenho a palavra de Deus como ferramenta, eu tenho a palavra de Deus e a Bíblia diz, guarda a palavra no teu coração para você não pecar contra Deus. Guarda a palavra, confia na palavra, creia que Jesus é o Senhor, creia que o Espírito Santo está entre nós, creia que a fé liberta, creia que Deus tem planos para a tua vida, creia que o pecado não pode reinar em você, então você tem que se livrar dele todos os dias e priorize tua fala, tua audição, teu comportamento, teu ir e vir. Priorize que tudo vai dar certo. É ou não é, produção? Com certeza, pastor. É isso? É isso aí. Vamos orar? Pai, que bom estar na tua presença. Que bom poder nessa quinta-feira de feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, nós estarmos aqui ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, muitos em casa, descansando, relaxando, alguns ouvindo em outro momento, mas eu peço a tua direção, o teu zelo, meu Pai. Nós oramos porque existem guerras que a ansiedade vai tentar vencer. E nós não vamos deixar a ansiedade vencer. Nós cremos na Bíblia e teremos prioridades. Nossa prioridade não é ter uma vida solta. Nossa prioridade é ter uma vida que confia no Senhor, que se deleita no Senhor, que acredita no poder de Deus, que faz do Senhor
o nosso Deus e o nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai bendito, um Pai eterno, um Pai grande, um Pai que eu sei que em tudo podemos todas as coisas. Não há ninguém como o nosso Deus, não há ninguém como o nosso Senhor. E no Senhor nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, perdão pelas vezes que a ansiedade contaminou o nosso coração, destruiu as nossas expectativas. Nós temos grande alegria em poder te chamar de Deus, de Senhor, e queremos declarar que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra me guiará, e eu confio na Tua palavra. Eu não posso desobedecer a Tua palavra, eu não posso usar a Tua palavra por conveniência. Nos perdoe pelas vezes que assim fizemos, e queremos organizar nossas escolhas a partir de agora. Escolher de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração, nos vemos hoje na quinta B-Power, feriadão. Bom dia para você vir para a igreja, para você trazer sua família, lotar a casa de Deus, receber uma palavra, adorar a Deus com intensidade. O Espaço Kids preparadíssimo para os teus filhos. Hoje, 8 da noite, vem que Deus te pega. Todo culto, grande culto, e o melhor culto é o próximo. Um beijo, valeu produção, até mais tarde. Valeu, pastor, até já já. Tchau.